E aí, gente, tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar um pouco hoje sobre a chikungunya, ou doença do Chico, a chikungunya, que, que é uma doença ali também tida como uma dengue-like, né? Que ela é semelhante à dengue e está associada a um quadro de síndrome febril. Separei quatro tópicos principais: considerações basais, fase aguda e fase subaguda e fase crônica. E nas considerações basais, a gente tem que lembrar que basicamente a chikungunya, por ser uma dengue-like, ela vai ter, apesar de ter sintomas semelhantes à dengue, tem um fator que é muito característico, que a gente pode tirar até pelo significado da palavra. Chikungunya vem do dialeto africano, que significa aquele que se contorce de dor, mas não é qualquer dor muscular, como na dengue, é uma dor articular. Essa dor articular vai estar muito presente e vai ser a principal característica para a gente diferenciar, principalmente em questões de residência. Aí a gente tem um fator epidemiológico, né, que é causado parasitológico, que é pelo togavírus, que é um vírus da família da rubéola, e que ele é um vetor, que ele é de vetor pelo Aedes aegypti, é vetorizado pelo Aedes aegypti. Então, aqui a gente já consegue ter uma noção de que o Aedes aegypti é capaz de transmitir tanto a dengue quanto a chikungunya. E essa transmissão pode ocorrer de maneira simultânea. Então, o paciente pode ter uma artralgia muito intensa, como a gente vai ver ali para frente, um acometimento muito intenso das articulações, ao mesmo tempo que ele pode ter um quadro hemorrágico, um quadro de perda de volume muito intensa por causa da dengue, ou seja, chikungunya e dengue ao mesmo tempo. Então, na fase aguda, a gente vai ter uma duração de 3 a 10 dias, que ela pode se resolver de maneira sozinha ali, e que tem uma clínica bastante característica, como eu mencionei, o incêndio articular. Esse incêndio articular, na verdade, é uma dor muito intensa ali na região articular, e por conta do processo inflamatório muito intenso, a gente tem uma elevação da temperatura, né? Também tem a febre geral do paciente, mas a gente tem que tentar entender que essa artralgia, além dela ser muito intensa na chikungunya, ela tem uma característica muito específica, que é a extremidade. Então, ela é uma doença que vai levar uma artralgia muito intensa nas extremidades e de maneira dupla, por exemplo. Não é dupla que fala, mas é tipo os dois membros são afetados, por exemplo, as articulações das duas mãos e as articulações dos dois pés são atingidas ao mesmo tempo. Não necessariamente mão, mão, pé, pé, mas tipo mão, mão, ou pé, pé, ou mão, mão, pé, pé. E aí, para a gente fazer o diagnóstico, a gente pensa, por exemplo, está na fase aguda até 10 dias. Então a gente vai poder achar IgM, vai poder achar o resto do bicho ali. Então até 5 dias a gente faz o PCR, né, que é barato, a gente pega uma amostra de sangue e avalia. E até 6 dias a gente já pode, a partir de 6 dias a gente já pode fazer IgM, pelo método ELISA, né? A gente vai ter um período de soroconversão aí, que é quando a gente consegue produzir resposta imune, com uma média de 6 dias em diante. É parecido com o da dengue, então é até que rápido. A linfopenia também pode ser identificada no exame laboratorial, mas não é uma característica tão exclusiva assim da chikungunya. Linfopenia é quando a gente tem um número de linfócitos menor que 1000, sendo a referência de 1000 a 4800. O tratamento e a conduta basicamente se resume a repouso anti-inflamatório natural, né, que são gelo nas articulações, 3 a 4 vezes por dia, dipirona e paracetamol para agir como analgésico. Se a dor persistir, tramadol, que já é um opioide, e a codeína, que é um opioide ainda mais forte. Lembrando que a gente não pode fazer AINE ou anti-inflamatórios esteroidais por conta da chance de infecção mútua, chikungunya e dengue. Se a gente faz esses anti-inflamatórios, a gente vai acabar favorecendo uma possível hemorragia, uma plaquetopenia e aí, consequentemente, uma perda volêmica muito grande no paciente que a gente não precisava ter passado por isso, certo? E aí, desde o começo, é indicado a gente fazer fisioterapia justamente para evitar a evolução do quadro da chikungunya crônica, porque é sabido que ela tem uma grande capacidade de cronificação, então a gente já previne desde o começo. A fase subaguda é uma fase que vai durar até 3 meses, e aí a clínica é mantida, a gente vai ter artralgia, que pode ir e voltar ou persistir durante 3 meses, que é um processo inflamatório mesmo que não tem um vírus. A gente não precisa necessariamente encontrar o vírus ali e vai ter o processo inflamatório acontecendo.
O diagnóstico é basicamente pelo IgG, porque a gente não vai ter mais o vírus circulando, o vírus já morreu, o corpo deu conta de matar o vírus, só que o reflexo do processo inflamatório ficou lá. E o tratamento é basicamente um anti-inflamatório corticoide, porque a gente precisa de uma conduta anti-inflamatória mais intensa a ponto de não ser a ponto de ser um corticoide. Só que é aí que está, a dengue não vai ter mais chance de estar aqui em 3 meses de doença. Então, a gente pode usar sem medo nenhum. E por fim, a fase crônica, que é a fase que dá a maior merda, né? A gente vai ter um processo de inflamatório nas articulações, que a gente vai fazer, as articulações vão virar cápsulas de processo inflamatório, vai ter deformação, e é mais comum em 3 tipos de pessoas: mulheres, idade acima de 45 anos e artropatas prévios, ou seja, tem predisposição à artropatia. O diagnóstico, as mulheres elas são mais comuns por conta das alterações hormonais, pelos padrões hormonais serem mais inflamatórios, predispor a inflamações. A idade eu não sei muito bem qual a relação, mas a artropatia prévia também é porque tem predisposição a fatores que lesionem as articulações. O diagnóstico é feito com serologia IgG, justamente porque é uma doença crônica, né? Então, uma infecção que já aconteceu há muito tempo. E o tratamento e a conduta é basicamente com imunomoduladores. 2 tipos são principais, a hidroxicloroquina e o metotrexato. A hidroxicloroquina é o mais usado no sistema público de saúde, porque é mais barato, né? E só que ela está associada a lesões irreversíveis na retina. Já o metotrexato, ele é um imunomodulador mais utilizado pela galera da reumatologia. Tem menos colaterais, só que é mais caro, então é inviável para o sistema público de saúde. E só uma informação extra, é que a letalidade da chikungunya é muito rara e geralmente quando ela acontece, acontece por meningoencefalite. Então, lembrando, se a gente tem uma infecção ou outra, chikungunya e dengue, a gente sempre pensa em evitar que a dengue agrave. A chikungunya pode até agravar, mas a dengue não. Por isso que a gente evita o uso de AINES, mesmo que fosse melhorar a chikungunya, pioraria um possível quadro de dengue. É isso? Valeu!